spending, we do expect a regressive effect. That is, we do expect higher social security and welfare expenditures per se to increase inequality. However, when we interact this, and again, this is based on our earlier article, when we interact this with democracy, that is, when we measure social security and welfare spending in a democratic context, then over the long run, it actually does decrease inequality. Let me say one word. Unfortunately, we cannot disaggregate social security spending from welfare spending, okay? We know from country studies that have done that social security is regressive, but welfare spending, that is basically non-contributory transfers, are progressive, but the data we have, cross-national comparable IMF-based data, do not let us disaggregate that. For the country years where we can disaggregate, over 80% is accounted for by social security spending. So welfare spending is a small percentage. All right, education. In the article in Comparative Politics on Poverty, we found a strong negative effect of average years of education on poverty, and thus we expect it to have a depressing effect on inequality as well. All right, stock foreign direct investment, that's a very old finding going back to the 95 study of Bornscheer and Chase Dunn, and the 80 study by Evans and Timberlake, that stock of foreign direct investment has a positive effect on inequality, and we found that also in our previous articles, and so we expect to see the same thing here. Now, capital market openness. Free movement of capital should attract more capital to developing countries, thus increasing the demand for labor and lowering the cost of capital, both of which should reduce inequality, unless, of course, capital is substituted for labor. Morley found a progressive effect of capital account opening in Latin America, but we are taking an agnostic position. Trade openness, of course, should theoretically favor the abundant factor of production, unskilled labor, but since more open economies in Latin America have also been exposed to competition from countries with even lower labor costs, such as China, this effect may be neutralized. And finally, we measure IMF conditionality, that is, generally IMF prescribed austerity programs depress real wages, raise interest rates, cut public expenditures, and so on and so forth. We measured the number of years during which countries have been under IMF programs, and we expect more years of IMF presence to result in higher levels of inequality. Okay. Now, here come our real core variables for our argument. In other words, basically what we are saying is that it was not globalization, just trade openness and so on, but it was really the end of ISI, the transition to open economies, the transition to the costs of deindustrialization, decline of industrial jobs, and the growth of the informal sector that were responsible for the increase in inequality. Traditionally, the higher the proportion of the labor force employed in industry, the greater was the share of wage income, and thus the lower the levels of inequality. Now, the informal sector, we all know, is very heterogeneous, but low productivity and low pay activities do dominate, and therefore we expect a larger informal sector to be associated with greater overall income inequality.
The transformation of the import substitution industrialization into liberal market economies in Latin America has been driven by policy changes in markets for goods and capital and in tax structures, as well as by privatization of state enterprises. On balance, we would expect the whole package of market liberalizing reforms to have regressive effects and higher levels of market liberalization to be associated with higher levels of inequality. Now, this is policy. These are not outcomes. And what we are using is Morley's index of market liberalization up to 95, and then we estimate the Morley index based on LORAS data for 96 to 99. All right, here are the results. And obviously there are lots of results. This is an ordinary least squares estimation of the regression coefficients with robust cluster estimation of the standard errors. We did it with other estimation techniques as well to check for robustness. We used panel-corrected standard errors and GLS random effects estimations, and essentially these estimates proved to be the most conservative, and we received generally the similar results. So Model 1 represents the variables in our previous analysis of the determinants and inequality. Model 2 adds the 5 globalization variables, and models 3 to 5 add the 3 variables tapping the shift in economic models one at a time to the Model 2 baseline. Model 1, by and large, shows the expected results. In Model 2, inflows of FDI is the only one of the 5 that is significant. However, trade openness becomes significant in Models 3 to 5, essentially because of the loss of the 11 or more cases without observations for the variables. Moreover, for which we did not have observations for the variables we added in. That's why we lost our cases. Okay. Model 3 adds informal employment to Model 2. It is positive and significant, and the period dummies are now not significant, which indicates that the increasing informal sector employment is part of the reason for the increase in inequality through time. Model 4 adds industrial employment, and it is significant, and the coefficients for the period indicators are reduced in size compared to Model 2, though they are still statistically significant. Thus, the decline in industrial employment is another reason for the increase in inequality. Model 5 adds the market liberalization measure to Model 2, and it falls just short of significance. However, the indicator for the recovery period loses significance, which indicates that market liberalization is in part responsible for the higher inequality in the 1990s. All right, what we are trying... 10 minutes. Okay, that's great. I will make it. What we are trying to do here is get a handle on the importance of these effects and trying to get a handle on how those developments happen over time. Okay? So we compare the effect of a 2 standard deviation increase in the independent variable on the value of the dependent variable. So a 2 standard deviation increase in average years of education reduces the Gini by 4.1%. Okay, so that's a significant reduction. We also include, as I said, the correlation of the independent variable with time to elucidate the probable
effect of a given independent variable on the time trends. So, average years of education, sector dualism, and the democracy social security interaction term, that means social security welfare spending in a democratic context, have very large effects on the Gini. However, they are correlated with time, if only modestly, in a direction which predicts less inequality through time. Executive partisanship has a moderate effect on the Gini. Inflows of FDI are moderately to strongly related to inequality, and they trend moderately strongly with time. So part of the trend towards greater inequality is probably due to the increase in FDI inflows. The remaining variables, those that measure production regime change, are yet stronger candidates for explaining the increase in inequality, as they are either highly correlated with time and have a moderate impact on inequality, or they are moderately correlated with time and have a high impact on inequality. So, what do we conclude? We conclude that higher levels of inflow of FDI and higher levels of trade openness are related to inequality, but three other conventional indicators of globalization, capital market openness, stock of FDI, and presence of the IMF, have insignificant effects. Okay? Moreover, we see no kind of mechanistic, linear, and additive relationship between conventional indicators of globalization and inequality. Rather, what was crucial in increasing inequality was the whole transition from ISI to liberal market economies, with the consequent deindustrialization and informalization. And what is important here is, of course, to keep in mind that the decisions to liberalize were politically driven, and the speed and depth of liberalization varied considerably between countries. Okay? It was the more radical liberalization efforts that had greater costs in terms of growth, poverty, and inequality. That is, the countries that liberalized very gradually, the countries that made that transition to a market economy in a more gradual manner did better. They suffered less deindustrialization, and thus, again, a more moderate increase in inequality. The combined effects of the political and policy variables are quite large, which hold some hope that the trend toward inequality in Latin America and the Caribbean could be reversed in the future under the proper political condition. Note that our executive partisanship variable trended mildly with time in a conservative direction, but our data ended in 2000, okay? And since 2000, obviously, we have seen a proliferation of left governments, and several of them, such as your president here, as well as here in Brazil, as well as President Bachelet in Chile and the Frente Amplio in Uruguay, they have made major social policy efforts to combat poverty and inequality. So the overall message is one of very cautious optimism. Globalization has not condemned Latin America to ever higher inequality, but politics and policy, that is democracy, left incumbency, and progressive policy choices, can direct and reverse the trend. Thank you. Eu vou tentar ser breve nos meus comentários para não usar a mesma quantidade de tempo para fazer uma outra exposição. Eu só me pergunto quanto à parte que deve ser traduzida em inglês, tudo bem? Eu vou falar tudo em português. Então eu fico bastante contente de estar
participando aqui como debatedor nesse seminário, né, precisamente porque os trabalhos aqui apresentados, né, eles constituem, na verdade, um reforço em termos da agenda de pesquisa que a gente se propôs nesse projeto grande do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como também constitui também um reforço em termos da linha de orientações que, particularmente no laboratório que eu e a Lídia Diniz coordenamos no IUPERJ, né, viemos desenvolvendo acerca da questão das possibilidades de desenvolvimento para os países da periferia, né. Os 3 trabalhos apontam, né, a necessidade de se considerar especificidades do contexto e a trajetórias dos países da América Latina quando se analisa as possibilidades de transformação do capitalismo na periferia. Né, a própria visão que a gente vem desenvolvendo na nossa agenda de pesquisa é fortemente marcada por esta preocupação, né, de desenvolver uma visão menos primeiro mundo, menos eurocêntrica dessa literatura, ou americanocêntrica, né, e pensar as questões das possibilidades de desenvolvimento capitalista a partir de uma visão da periferia. E nesse sentido, e da periferia da América Latina. Nesse sentido, né, a gente vem insistindo bastante, né, a questão da centralidade do papel do Estado no regime produtivo, né? A maior parte da literatura, né, apesar disso ter sido apresentado aqui agora como uma necessidade de uma nova agenda, né, tem enfatizado pouco o papel do Estado em ter como um componente efetivo do regime produtivo, né, e vem tratando o Estado como praticamente um epifenômeno, né, tendo em vista a atuação das firmas no nível micro, né. Essa tem sido a perspectiva na linha, pelo menos, dos estudos que tratam as variedades de capitalismo que aqui foram consideradas. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que tem que ser considerado de maneira central nas análises dessas possibilidades, diz respeito à persistência das desigualdades como um fator marcante na trajetória dos países latino-americanos e acumulado ao longo do tempo, né? Por último, né, a gente tem chegado à conclusão também, né, da importância da articulação das variáveis políticas e, principalmente, né, o papel da transição para regimes democráticos em período mais recente, né, como um fator importantíssimo nessa lógica vista a partir, né, da periferia latino-americana, na medida em que é a partir da democracia, né, que se pode submeter mercados à lógica da política, o que nos parece uma questão importantíssima de ser atacada em qualquer análise, né, por mais que isto possa parecer óbvio, né, na verdade introduz uma série de problemas analíticos e que tem sido objeto de considerações teóricas, porque numa perspectiva da economia institucionalista, por exemplo, sempre se fala, né, sobre a importância das instituições políticas, mas as análises param aí, né, e transferem aos cientistas políticos a responsabilidade de integrar as variáveis políticas na sua análise. Então, como, quando, onde e de que maneira as instituições importam, né, parece que nos parece ser assim, um elemento central dessa agenda de pesquisa. E dentro disso, né, considerar de uma maneira bastante séria a questão do tempo na política, ou seja, compreender as relações entre a lógica de transição política e os processos econômicos, né? E nesse quadro, finalmente, em termos da nossa agenda de pesquisa, a gente já chegou a alguns consensos, né, que têm a ver, por exemplo, com a rejeição de algumas noções consagradas sobre, de um lado, a inadequação das instituições políticas na América Latina, que não nos parece ser o caso, né, nos parece que é possível, né, encontrar soluções,
né, que adequem resultados econômicos à lógica, tendo em vista um conjunto a matriz institucional existente, sem reformas excessivas nessa matriz institucional, né? E uma outra questão que nos parece também já que a gente rejeita, né, diz respeito à existência, à necessidade de complementaridades, né, e à existência de pontos de equilíbrio sempre em patamares superiores, né, e que congelam necessariamente trajetórias perversas ou ineficientes, no caso da América Latina, né? Então, a despeito das baixas taxas de crescimento em anos recentes, a despeito dos parcos investimentos em ciência e tecnologia e inovação tecnológica, né? A despeito da persistência das desigualdades, né? E a despeito também, né, de uma certa dependência dos países da região nas exportações primárias, né, eu creio e compartilho com o que Evelyn dizia no final, que há razões para otimismo, né? O enfrentamento das crises, por exemplo, como essa crise recente, né, tem mostrado a capacidade de resposta dos países da região, e a gente tem que pensar quais são os fatores que na verdade, marcam essa capacidade de resposta, e também, concordando também com algo que foi enfatizado no trabalho da Evelyn aqui agora, né, não há nada de mecânico ou de necessário, né, na lógica da globalização que implique na paralisia em termos de escolhas políticas e da busca de maiores oportunidades para a redefinição das posições relativas no sistema internacional. Né, pelo contrário, né, essa crise mais recente tem provado que é possível, né, a construção de projetos de desenvolvimento definidos nacionalmente, né, o que se pode observar, então, portanto, é um novo papel intervencionista do Estado, no sentido de financiar atividades produtivas, no sentido de buscar estratégias redistributivas e de implementar políticas anticíclicas, né, no quadro, né, da incorporação da estabilidade macroeconômica. Mas, sobretudo, né, a gente gostaria de salientar, na mesma linha das argumentações que aqui foram desenvolvidas, né, a importância, a centralidade da política e das instituições, né, onde conta a capacidade dessas mesmas instituições para a resolução de problemas de conflito distributivo, o enfrentamento do conflito, que advém da inclusão dos excluídos no processo político, né, a produção de governos fortes e legitimados, né, mais do que, por exemplo, o tipo de democracia e essa visão que é necessariamente conservadora de tratar de qualificar a democracia como populista em alguns contextos e, portanto, ou plebiscitária em alguns contextos, por oposição a uma democracia de melhor qualidade, que seria a democracia representativa em outros contextos. Eu acho que mais importante do que entrar nesse debate de cunho, na minha opinião, conservador, né, é tratar de pensar as instituições políticas em termos da sua capacidade de produzir governos legítimos, né, e capazes de exercer a autoridade para a construção de um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento nacional. Então, é nesse quadro que eu gostaria de comentar os três trabalhos. Eu vou começar pelo paper da Evelyn e do John Stevens, porque, enfim, foi a ordem que me foi apresentada como sendo a ordem a ser seguida, né? O trabalho da Hilber e Stevens, né, trata de, avançando em formulações anteriores, mas, sobretudo, uma que foi aqui mencionada e que foi objeto de bastante consideração em cursos que a gente deu sobre o assunto, discutimos, esse trabalho da APSR de 2006, né, ele trata de resolver ou de responder, né, o enigma sobre o porquê, né, que com o aumento das variáveis políticas no tempo, persistem desigualdades. E aí a resposta, como aqui foi bastante apresentada, ela reside, né, numa consideração da lógica da transição econômica dos modelos de importação, de desenvolvimento por substituição de importações, ou seja, o modelo chamado de desenvolvimentismo capitaneado pelo Estado ao longo do século XX, para um modelo neoliberal, né?
na verdade, com variações entre o que foi aqui mostrado, o pacote das reformas liberalizantes, sobretudo a abertura, a abertura econômica, teve efeitos regressivos que se associaram a maiores níveis de desigualdade. E é precisamente, portanto, essa questão da transição, das relações entre o tempo da transição para a economia orientadas para o mercado, e a sua articulação com o tempo político de instauração de regimes democráticos, que vão ser variáveis relevantes para se explicar a manutenção ou a redução da desigualdade. Eu quero assim, salientar que estou inteiramente de acordo com a importância de que não há nada mecânico, nem linear, nem aditivo, em termos de indicadores de globalização e desigualdade, mas que, sim, essa relação depende bastante das decisões políticas que são tomadas. E como o paper discute, os efeitos combinados de variáveis políticas e de políticas adotadas vão ter um enorme impacto em termos das condições para o desenvolvimento. Neste sentido, se é assim, e eu concordo que é assim, a ideia, então, que é reforçada diz respeito àquela que eu dizia que faz parte da nossa agenda de pesquisa, que é a noção de que as condições para o desenvolvimento, nessa etapa, elas podem se dar muito mais em termos de fatores para dentro do que para fora, o que significa, portanto, a sustentação de governos legítimos e reportando ao trabalho de 2006 a importância da manutenção de governos de esquerda. Então, isto significa que a gente tem que pensar qual é a possibilidade, a pergunta central seria, qual é a possibilidade de sustentação de governos de esquerda ou de centro-esquerda no contexto latino-americano. E, então, sendo assim, e tendo em conta também a importância que é atribuída neste e em outros trabalhos dos autores aqui presentes acerca da estrutura partidária e de partidos políticos, a pergunta central que eu colocaria para Evelyn e John, nesse sentido, seria, em termos dessa possibilidade de sustentação, e tendo em vista que em certos contextos latino-americanos, a política revolve mais ao longo dos movimentos sociais e menos ao longo do eixo partidário, como é o caso de Venezuela, Bolívia e até certo ponto Equador, por contraste a outras situações que a gente poderia caracterizar, por exemplo, o Uruguai, o Brasil e o Chile, onde o eixo dos partidos está mais presente e constitui, portanto, como aqui foi dito e que eu concordo, uma possibilidade de enfrentamento ou de dar voz às demandas dos setores excluídos, sem reações, controlando as reações das elites conservadoras, ponto que no Capitalism Development and Democracy, este ponto é salientado com muita força. Quais são as condições para se evitar, portanto, para se sustentar governos de esquerda que são capazes de segurar ou de confrontar interesses das elites e capazes de difundir projetos de países. Então, dado que há esta variação entre movimentos sociais, entre o eixo dos movimentos sociais e o eixo partidário, e há também a questão de que essas coalizões, os governos de esquerda, geralmente são governos de coalizão e mantidos com variações entre eles por coalizões mais ou menos fragmentadas ao centro e à direita também, e que, portanto, coloca o problema do que eu tenho me referido, como a necessidade de oposições leais e não golpistas. O papel da oposição, portanto, também é extremamente importante no sentido de diferenciar entre países, com condições de sustentabilidade ou não das suas coalizões de esquerda. Isso seria uma questão que eu colocaria para o excelente trabalho, mais uma vez, John Stevens e Evelyn Huber. Com relação ao trabalho do Diego
Sánchez Ancochea. Né? Eu acho também, ele nos propõe, né, uma agenda de pesquisa que eu assim, concordo bastante centralmente, né, em termos do que deve ser feito, né, a partir das fraquezas que aqui se colocam. Né? Ele começa dizendo que as variedades de capitalismo excluem sistematicamente a América Latina, coisa que eu estou de acordo. Né? Excluem a América Latina. E que talvez também, né, um capitalismo, uma modalidade de coordenação, né, seria melhor do que uma modalidade de capitalismo simplesmente baseado no mercado. Né? Ele tenta corrigir um pouco os vícios ou certas, enfim, imprecisões, né, do que Ben Schneider e o Soskis vêm propondo como sendo a variedade hierárquica de capitalismo de mercado na América Latina, né, coisa que em debate com o próprio Ben Schneider aqui, eu discordei. Eu acho que há uma complexidade, uma variedade muito grande de situações, particularmente no caso de economias mais complexas como a economia brasileira, onde certamente não se pode tomar o modelo hierárquico como um modelo típico. Né, uma entre diversas situações, né, que configuram o contexto das empresas aqui na América Latina. Né, embora ele diga que essa variedade talvez tenha o exemplo mais claro no Chile, no modelo chileno. Né? Então, quer dizer, eu acho que a definição, a tentativa de se encontrar um modelo típico e baseado nessa noção de hierarquia, né, de um capitalismo hierárquico, ela ainda não é a melhor maneira de se pensar, e aí também concordo com a Marok nessa direção, de se pensar a variedade de capitalismo que nós temos. Mas o Diego também coloca, né, chama atenção, né, para alguns pontos que são menos enfatizados na análise de variedade de capitalismo e que diz respeito, por exemplo, à centralidade do sistema eleitoral, né, que o Ben aponta como sendo extremamente relevante, né, do ponto de vista de determinar os acordos políticos e, portanto, né, de se implementar políticas mais a longo prazo. Então, eu acho que concordo com a agenda, que o que tem que ser melhorado nessas análises sobre a modalidade mais típica de capitalismo na América Latina, novamente, ela traz à tela de juízo a questão das relações entre o modelo econômico, o mercado de trabalho e o sistema político de uma maneira mais bem articulada do que tem aparecido na literatura. Né? Outro aspecto que eu acho extremamente importante na análise que o Diego nos proporcionou aqui, né, diz respeito a essa questão de se enfatizar pontos de equilíbrios ou mudanças. Né? Eu já falei aqui que eu acho que os pontos de equilíbrio, principalmente a ideia de pontos de equilíbrios em patamares superiores, que não é exatamente a melhor das visões acerca do processo de mudança. Né? E há toda uma discussão aí sobre mudança institucional que já está desenvolvida e que tem que ser levada em conta, né? Em termos de se salientar as mudanças constantes, no caso da América Latina, né? E alterações na sua matriz institucional. Né? E, principalmente, esse paradoxo a que se chega, né? Que é o fato da gente não poder tratar instituições como exógenas ao sistema, e sim como endógenas. Né? As instituições ficam endógenas à economia política, né? O que dificulta, entre outras, tem implicações metodológicas, porque dificulta também as comparações, né, para se elucidar, né, como essas vinculações entre modelos produtivos, regimes de bem-estar e sistema políticos, né, se dão, né, e que é o que falta ser especificado. Né? Então, agora, tem sim a mudança, e eu acho que a mudança excessiva também, o reformismo que caracteriza a instabilidade institucional, né, ele pode também ser contraposto a uma certa estabilidade, né, em anos recentes da democracia, né, ou de instituições democráticas, né, que até mesmo aqueles que falam muito em reformas, os brasilianistas que falam em reformar o sistema político, né, ultimamente, o último livro de Scott Mainwaring, por exemplo, que é que sempre diz que as instituições têm que ser assim, assim, assado, e não como elas são, né, ele já concorda que enfim, que tem que ser levado em conta como uma característica, né, a existência já de
de 20 anos ou mais, com variações entre os países, né? Então, de um período democrático na América Latina. E isso tem que ser analisado, porque é exatamente esta é a janela de oportunidade, né, como está aqui sendo dito, para se implementar mudanças, sim, não na matriz institucional, mas nas formas de inserção dos países na economia mundial, né, de decisões políticas, portanto. Né. Então, eu queria fazer uma outra... E que, visto no longo tempo, né, é uma questão extremamente importante com relação à articulação desses elementos, esquema de proteção social, trabalho, né, que ao longo do tempo é importante também se verificar quais são as mudanças nos quadros de referência das elites. Né, essa tem sido uma variável central no tratamento que se dá na literatura sobre path dependency, mudança institucional, etc. Ao invés de se pensar na path dependency, enquanto tal, pode-se pensar, né, numa tipologia de sistemas abertos, né, nos quais, né, exatamente o papel das elites e as mudanças no seu quadro de referência que são os elementos, né, importantes, né, para se empreender decisões e mudanças, e por isso mesmo constitui um dos pontos centrais do nosso projeto de pesquisa. Né? Agora, a conclusão final no seu trabalho, pelo menos no que você distribuiu, não tanto o que foi aqui apresentado, né, eu acho que também, novamente, remete à mesma questão que eu colocava para o trabalho da Evelyn, ou parecida, da Evelyn e do John, né, que diz respeito às dificuldades e obstáculos a serem enfrentados, né, por governos de centro-esquerda. Né, e você coloca lá um que é apontado por uma série de análises, aí nesse veio pessimista, eu diria, não no otimista, né, acerca da América Latina, que é a sua eterna posição na divisão internacional do trabalho como exportadora de produtos primários. Né? Tudo bem, isso é assim para alguns países fortemente, menos para outros países, né, mas, de toda forma, é uma dimensão central. Né, e eu acho que um dos obstáculos a serem enfrentados, né, diz respeito à possibilidade de sustentação dessas coalizões de esquerda em vista da dependência e da centralidade, né, da exportação de produtos primários no regime produtivo da maioria desses países, principalmente do setor agrário. E a gente tem visto isso no caso da Argentina, por exemplo, no caso do Brasil, né, os conflitos que agora aparecem, né, de reações, por exemplo, das elites da bancada parlamentar ruralista em relação a qualquer modificação institucional ou qualquer política que afete os seus interesses. E aí, o último ponto, você tocou ao final e você me tirou digamos, a originalidade da argumentação, porque eu ia dizer como fica a questão ecológica e a questão do meio ambiente, exatamente dentro da matriz, né, dentro dessa nova perspectiva de desenvolvimento, e como é que os países latino-americanos estão incorporando, né, essa chamada matriz, que é moderna, como o presidente Lula diz, né, mas é moderna para aqueles que poluem o meio ambiente mundial, né, e que propõem a solução desse problema, ou que colocam a solução desse problema em termos dos países que supostamente têm, né, no seu território, a Amazônia, por exemplo, né, o pulmão do mundo. Né, há conflitos sérios aí em termos da dimensão internacional a respeito disso, mas principalmente, eu diria, em termos da agenda, de uma agenda de esquerda, né, cuja fragilidade, em termos da incorporação desse aspecto, né, tem se mostrado em termos recentes, por exemplo, no caso brasileiro, né, com os conflitos nessa área, substituição de ministros, conflito do ministro do Meio Ambiente com os setores agrários, né, que vêm os interesses antagônicos em termos da manutenção, enfim. Embora se fale em desenvolvimento sustentável, o que é desenvolvimento sustentável do ponto de vista, né, das elites conservadoras agrárias que reagem a isso? E qual é o impacto disso sobre a sustentação de governos de esquerda? Como a gente está vendo, tem um potencial de conflito muito grande. Finalmente, ainda não ocupei todo o tempo que eu tinha direito. Estou em 20 minutos, passando um pouquinho, então, dos 15 que eu tinha me colocado, mas o texto da Maru, doctor, normalmente eu concordo
em gênero, número e grau, quando ela questiona, né, a centralidade do modelo HME, né, como sendo o modelo típico da América Latina, né, que há muito mais complexidade. No caso do Brasil, que ela está falando mais especificamente sobre o caso brasileiro, né. E aí ela se coloca duas perguntas, que eu acho que são perguntas muito interessantes, né, que como o capitalismo brasileiro, se o capitalismo brasileiro estaria em equilíbrio institucional, né, ou se teria chegado a alguma modalidade de equilíbrio institucional, né, e se há algum tipo ideal para classificar o capitalismo brasileiro, né. A questão do equilíbrio institucional, eu já disse, eu acho que, sabe, eu vou concluir um pouco com isso. E você um pouco falou, Maru, né, a esse respeito. Né? Afinal de contas, o que é o equilíbrio institucional? É algo que já está equilibrado desde lá de trás e que vai mudando? Ou é alguma coisa que se supõe que é um ponto que vai se chegar e que nunca se chega? Né? Porque as receitas institucionais nunca são as nossas, são as dos outros. Né? Então, eu diria que porque a minha resposta para isso seria que, enfim, o capitalismo brasileiro ele sempre teve em equilíbrio institucional consigo mesmo, em termos do papel, né, que o Estado desempenhou ao longo do tempo nesse processo. Né? E também não sei muito bem com relação a tipo ideal, né, se a gente pode chegar a algum tipo ideal. Por exemplo, uma coisa que aí eu discordo de você, Maru, no final nas conclusões, é essa ideia do modelo híbrido. Eu cada vez tem mais rejeitada a noção de hibridismo, porque, na verdade, ela implica, né, ela implica na consideração de algum modelo originário, né, que se mistura com... Híbrido é isso, quando você pega duas coisas originárias e diferentes, e que ao você misturar, você cria uma terceira, né, como uma planta híbrida, uma coisa assim. Né? Então, eu não gosto muito dessa tipologia que tem marcado porque eles... Também. Mas eu estou reafirmando aqui, né, que eu não acho que essa seja uma solução para caracterizar. Né? A caracterização ela tem muito mais a ver, né, com a trajetória e a maneira como os equilíbrios foram sendo encontrados ao longo do tempo, né, do que exatamente ao fato de que ela vai replicar ou vai pegar coisas de modelos existentes para transformar numa terceira coisa. Então, né, agora, acho muito interessante a questão que você mostra para a gente. Se você olhar de baixo do micro para o macro, é uma coisa. Se você olhar do macro para o micro, ela é outra coisa. Né? Do macro para o micro, você tem a presença de um Estado que coordena as atividades econômicas e que é assim, e com breves interrupções, nem foi interrupção, foi uma correção, né, porque aí as reformas neoliberais eu acho que afetaram menos, né, na linha do que foi considerado antes, digamos, as capacidades estatais brasileiras do que a Argentina, por exemplo, onde o Estado foi destruído com as reformas neoliberais de uma hora para outra, num espaço muito curto de tempo, né, como aqui foi mencionado, sem mencionar o caso, desindustrialização e tudo, mas no caso brasileiro não foi muito assim. Né? Você tem essa coisa de muito longo prazo, e novamente eu insisto na questão da dimensão temporal para se interpretar processo de desenvolvimento, e aí, né, você tem, na verdade, um Estado que continua sendo central, etc., e que alterou, em alguma maneira, as suas formas de articulação com o setor privado. Concordo com você. Se você for ver de baixo do micro agora para o macro, né, há um encaminhamento em direções, enfim, de economias coordenadas por mercado. Né? A crescente capitalização de empresas que colocam ações em bolsas. A adoção de esquemas de inovação tecnológica para alguns tipos de empresa. E mudanças, por exemplo, no padrão de governança também corporativa. Né? E toda a ideia também de responsabilidade social, que às vezes entra como uma variável residual, cadê o Eduardo, está ali, entra como uma coisa residual, ainda tem uma certa dificuldade de incorporar isso como uma tendência assim, as empresas entrarem na linha efetiva da política social, mas, enfim, há indícios, né, em diferentes dimensões de um encaminhamento nessa direção. Né? No que diz respeito às relações entre as empresas, nos últimos trabalhos meus e da Eli, principalmente o livro de 2004,
Elites Empresariais e Desenvolvimento, não, Elites Mercado, então eu já não me lembro qual era o título do 2004, mas era algo assim, a gente chamava atenção exatamente para as mudanças no regime produtivo que advieram de uma certa trajetória, né, após a ruptura, ou a instalação das reformas neoliberais e a posterior retomada, enfim, ou readaptação do regime produtivo às novas condições, né, de economia aberta e tudo mais. E o que a gente chama atenção ao longo dos nossos trabalhos é algo que, na verdade, mostra, né, a perfeita compatibilidade do nosso modelo de capitalismo, que sempre foi assim, né, de Estado articulado com o nosso capitalismo foi isso, modalidades de relacionamento do setor privado, empresarial, coordenados pelo Estado, né, que induzem a atividade empresarial com muito mais centralidade do que, e os seus arranjos de representação de interesse e tudo mais, do que no âmbito das próprias firmas, né? Então, eu diria que, nesse sentido, a gente está diante, talvez, do que vem sendo discutido aí, numa vertente conservadora, com muito receio, numa vertente mais progressista, com receptividade, né, de uma redefinição aí de uma modalidade de capitalismo de Estado. Esse sim, né, que eu acho que talvez fosse o caso de se estabelecer alguma tipologia. Vejo meus amigos franceses ali, né, é uma coisa na linha do dirigismo, que eu já não sei se é mais, né, o velho dirigismo do modelo francês, né, e que, na verdade, você também menciona e que na verdade, configura muito dessas, ou configurou historicamente, as relações entre setor privado e Estado no Brasil. Eu paro por aqui, agradeço e passo a palavra, então. Agora vamos inverter a ordem, né? Ou pegamos, eu não sei, como você quer, pegamos perguntas ou respondemos o pouco? Perguntas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Arzua, sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu queria parabenizar aqui a instituição por excelente evento, de altíssimo nível, pelo nível do debate também, não só das apresentações. Eu só queria fazer um rápido comentário, dirigido especialmente aos dois primeiros palestrantes, né? E só queria lembrar o seguinte, do ponto de vista da América Latina, a literatura neoinstitucionalista aponta, né, enfim, questões a esse respeito, mas não chega a entrar em detalhes. Se a gente vai discutir agendas de pesquisa, é que as regras do jogo informais da América Latina são especialmente importantes, né? Quer dizer, não se trata apenas de mudanças de regra constantes, as regras formais, ou seja, marco jurídico, etc. e tal. Mas eu me refiro também a convenções, práticas, etc., etc., né? E se a gente for ver indústria de alimentos ou construção civil, isso tem um impacto muito representativo. Aí, mesmo se discutindo, e naturalmente também vale essa discussão para o nível micro, ou que a gente pode pensar como a construção do nível meso de análise, né? Porque, de fato, esse tipo de abordagem permite essa discussão de maneira um pouco mais aprofundada, ou seja, hierarquias, mercados ou formas híbridas, inclusive, se a gente pode discutir como uma categoria válida ou não, né? Ou seja, volto só para ressaltar e fazer o comentário, né, que as mudanças das regras informais têm uma enorme influência sobre o funcionamento dos mercados. Nos Estados Unidos isso já se pesquisa um pouco mais, inclusive estudos de casos sobre a máfia, enfim, a maneira que se faz lavagem de dinheiro, isso se faz na Itália também, né? E como a economia brasileira tem em algumas medidas, um pouco né, se refere a algumas experiências também da experiência italiana, acho que também serve como alerta. É só um comentário nesse sentido. Mais uma vez, parabéns a todos. Boa tarde, meu nome é Domênica Blund, eu sou egressa do UPERJ, do doutorado, e a minha pergunta vai para a primeira expositora. Primeiro, como curiosidade, quais são os setores que você observou e, de repente, até estendendo aos outros palestrantes também, se vocês consideram que a gente pode encontrar diferenças de comportamento mais coordenado ou menos coordenado entre os setores industriais e não apenas nas economias nacionais. Se é possível a gente pensar em termos das análises de variedade de capitalismos, olhando para diferenças entre setores, e se isso aumentaria o rendimento analítico dessa abordagem. Jaime Marques Pereira, da Université de Picardie, na França.
Bem, eu não resisto à vontade de fazer uma pergunta que talvez seja impossível. Acho que é impossível responder, mas pelo menos em termos de agenda de pesquisa. Acho que foi muito bem sintetizada pelo Renato em termos, vamos dizer, da conclusão geral, insistindo sobre a palestra da Evelyn Huber, que finalmente, bem, os resultados empíricos, tanto quanto as comparações de configurações sociais de capitalismo na América Latina, tendem a sugerir que, se determinados efeitos da política e das políticas públicas, quer dizer, politics, polity and policies, têm efeitos que de 1980 a 2000 agravaram as desigualdades e então agudizaram, acirraram o conflito distributivo, pode-se pensar que proper politics poderiam inverter esse caminho, o que Renato sintetizou em termos de dois problemas: sustentabilidade de coalições de esquerda e legitimidade. Aí eu faria uma observação. Primeiro, que as desigualdades nos anos 2000, a partir do que se convém chamar de consenso pós-Washington, e, vamos dizer, numa tendência a ir mais para um modelo de coordenação, vamos dizer, com uma intervenção do Estado maior, e que, por exemplo, a Argentina é um caso paradigmático, precisamente não conseguiu reverter a tendência às desigualdades. Pelo menos, vamos dizer, para ir a grosso modo, os 5% mais ricos ficaram mais ricos até na Venezuela. Claro que os 10% mais pobres ficaram menos pobres. Nisso também tem uma conjuntura externa, que ajudou em muito. Então, quais seriam, a minha pergunta final seria, acho que ninguém tem a resposta qual seria a proper politics, mas qual é a agenda de pesquisa, por onde é que a gente pode trabalhar essa mudança institucional, então, em termos da política, para enxergar dentro da política uma mudança social, uma mudança de atores, uma mudança de representações que poderiam sustentar, vamos dizer, a hipótese do otimismo. Como verificar essa hipótese, no fundo? These really long-term trajectories of left reformism. And Evelyn and I have been studying left reformism in democracies in Europe and Latin America for 3 decades. And one of the things that you can really say is that if we look at the really successful European cases, the Nordic countries, first of all, the depth of the reform that you find at the end of the process, these countries have income distributions that are more equal than any countries except East European countries under communism. They have virtually no poverty. They have poverty in a single year, but if you look at how many people are actually in poverty for a decade, it's like nobody. But the second thing is that this was achieved incredibly incrementalist over many decades. And if you look at both of these regions where we've studied, where people have more maximalist processes, they're not successful. So we go to the French Popular Front, it was not successful. We go to Mitterrand, the first 2 years in office, was not successful. Then we go to Latin America, and just the Allende government, even a much more reformist project that we studied in depth, the Manley government in Jamaica in the 70s, because it had a project of, we're going to change this in a really short period of time because our problems are so bad, that's the only way that you're going to do it. Well, those don't work. And so you're right that you have to figure out a long-term political sustainability, and those projects didn't have that because, well, I think the lessons of this is that this incrementalism actually works. And that's what we take out of, 3 decades of doing this. Yeah, if I can add to that, I was thinking kind of how would we set priorities? What would I say? Kind of 3, we can talk about policy and politics. So obviously, over the long run, and particularly in the 21st century,
investment in education and technology is just really important, starting at the beginning. And, good primary education, not just universal enrollment, but good education, higher completion rate of the secondary level. Second is strengthening the tax base. That's Latin America's biggest problem. On average, obviously Brazil has a much bigger tax take than most other countries, but most Latin American countries have a very weak tax base, which hurts them both in terms of sustaining social expenditures and in terms of having rainy day funds to enhance macroeconomic stability. And third, I think what is absolutely crucial is strengthen parties as organizations. You were talking about movements. Movements can be very helpful in pushing agendas, but ultimately policy is made by presidents, cabinets, and parliaments, right? So ultimately movements have to link up with parties. So strengthen parties as organizations and their links to movements, I think, is incredibly important. So I don't think Venezuela and Bolivia are very sustainable, precisely because they lack those strong organizations. That is, movements actually can push leaders to engage in adventuristic types of policies and so on, whereas strong parties can explain in a way to the rank and file what is possible and what is not possible. If you contrast Venezuela and Bolivia with Brazil and Chile are on a much more sustainable path. Now, I will not comment about Brazil in this forum, okay, with all the Brazilian experts, but I will say something about Chile that President Lagos actually agreed with. That is, we were at a conference at the University of Texas where President Lagos was, and he admitted that one of the Concertacion's big failures was precisely in not strengthening parties and not strengthening organized labor. Now, that is explainable by the trauma of the Allende years. That is, they were all just completely afraid of, again, unleashing hypermobilization. But the problem now is they do not have good links to rank and file. Labor is pathetically weak as an organized force. And once they get voted out of office, it may be very hard to work their way back. Yeah, so part of it is just party building. The other part is campaign finance legislation, right? That is, as long as money rules campaigns, the left is at the disadvantage, and you're more likely to get into financial scandals and so on. Whereas if you have campaign finance legislation with teeth that limits private money and increases public money, that can at least reduce the probabilities of such things happening. And yeah, the point that politics and policy choices have increased inequality since the 1970s, but the point is not in the same way in all countries, and that's very important. And right, Brazil has seen a significant decline in inequality since 2003, and so and even Chile has finally reduced inequality a little bit, and of course they have reduced poverty absolutely dramatically, and those things are important. They matter, and they are due to political choices and due to the
the political convictions of the governments that have been in these countries. No sé muy bien, contesto en español, inglés, estoy con un lío, como ven, estoy en un lío mental total. Déjenme contestar en español, y a ver si me siguen entendiendo. Dos comentarios fundamentalmente. En primer lugar, total acuerdo con las presentaciones en cuanto a que el concepto híbrido yo creo que es cada vez más complicado de entender, a no ser que entiendas como equilibrios, como únicos equilibrios posibles el liberal y el coordinado. Como no es, como mi propio país, España, nunca ha tenido ni uno ni otro en los distintos equilibrios que haya tenido, creo que eso no es el análisis. Yo sí que rescato más que ustedes del elemento jerárquico la idea de la importancia de los grupos empresariales y empresas transnacionales dentro de ese proceso de acumulación. Yo creo que poner el acento en ello sí que nos ayuda mucho más de lo que quedó tanto como por tu intervención, pero creo que es precisamente parte de la agenda investigadora. La pregunta clave para todos nosotros creo que es precisamente cómo sustentar coaliciones distributivas progresivas en ese contexto de especialización primaria exportadora. Yo creo que el ejemplo de Chile, voy a nivel teórico en un segundo, pero que el ejemplo de Chile, perdón. Perdón. Que el ejemplo de Chile es positivo respecto a todo lo que ha mencionado Evelyn, pero también negativo respecto a lo que les ha costado esa reducción de la desigualdad. Entonces yo creo que el gran aprendizaje es que este es un proceso incrementalista, pero que tenemos que pensar cómo los actores van a cambiar para ir adaptándose a lo que queremos. En concreto, yo creo que la clase empresarial chilena, o mi pregunta de investigación sería si la clase empresarial chilena ha cambiado todo lo que nos gustaría cambiar, o tenemos que pensar que la nueva ronda de incrementalismo se centra en esa interrelación con la clase empresarial chilena. En ese sentido, contestando a las alianzas, creo que hay dos tipos de países. Primero es, y siempre que vengo a Brasil, bueno, siempre que vengo, no es la primera vez que vengo, pero siempre que tengo relación con actores trabajando en estos temas, les recuerdo que Centroamérica es importante, está en América Latina y no debemos olvidar de ello, y esa es una región donde en muchos de los países todavía no hay coalición progresista. Por tanto, la pregunta no es en esos casos esa, sino es cómo creamos una coalición progresista incrementalista y no brusca. Entonces, creo que en los países esa es la pregunta. En los otros es cómo hacerla permanente, y yo ahí creo que, aparte de lo obvio sobre los partidos políticos y los sindicatos, sigo insistiendo que entender más las reacciones del empresariado, entender más el proceso de acumulación y producción del empresariado y cómo va a responder a nuestros distintos signos es importante. Es decir, si por ejemplo el PP vuelve a ganar las elecciones, no sé cuán probable, o incluso si Serra es presidente, yo creo que la pregunta en el medio plazo es cómo están reaccionando los empresarios a las distintas políticas que yo he hecho a lo largo del tiempo y cómo consigo reforzar aquellos elementos empresariales más dinámicos, tanto en la parte productiva como en la parte de redistribución. Por tanto, yo creo que no nos vale con decir, no, es que se nos ha olvidado el Estado, porque teorías sobre el Estado en América Latina, desde América Latina, hay suficientes. El tema es que si traemos las variedades de capitalismo es para entender que las empresas son importantes y que no tendremos un proceso de largo plazo sustentable a no ser que seamos capaces de cambiar ese comportamiento empresarial. Por eso yo creo que ese es un elemento central en nuestra agenda investigadora. Y, por ejemplo, fíjense, porque sabemos todo lo malo, bueno, no entro en esa discusión, pero todo lo cuestionable de Chávez, y Evelyn decía un poco, cuán poco sabemos de la estrategia empresarial y económica que están manteniendo los grupos en respuesta a Chile.
a Chávez. No sabemos prácticamente nada. Sabemos que sí, que como oposición política se están comportando como se están comportando, etc. Pero sus reacciones y comportamientos empresariales, ¿cuántos están yendo a Miami? ¿Cuántos están decididos a seguir invirtiendo, etc.? Prácticamente me atrevería a decir que sabemos cero. Yo creo que esa es parte de la agenda investigadora que necesitamos dentro de lo que nos interesa a todos. Bem, só para responder a algumas das perguntas mais específicas e concluir com um comentário mais geral. Isso eu sei que não foi uma pergunta em si, mas a questão do setor informal eu achei muito, muito importante em entender a evolução e desenvolvimento industrial, econômico, social, etc., no Brasil. A coisa, olhando no setor informal, que é muito interessante e que realmente nesse setor se tem dois tipos de lógicas alocativas. Se tem as lógicas que são fortemente hierarquizadas, mas quase elas estão tão baixo na hierarquia que eles estão excluídos dela. Mas do outro jeito, eles também sobrevivem no mercado competitivo mais forte se pode imaginar, porque é um capitalismo selvagem lá no setor informal. Eu acho que isso é muito importante entender. Do parte das regras informais, então, saindo agora do mercado, da empresa, mas indo para as instituições, eu acho também tem muitas coisas muito interessantes, porque as regras informais informam, e tem muita funcionalidade também, como os atores coordenaram e como eles colaboraram dentro de redes. E isso é um fator muito importante no CMI, então, nos mercados coordenados. E isso é uma coisa que funciona razoavelmente bem aqui no Brasil, se sempre conhece alguém que vai facilitar a sua vida, não é? Então, isso é um fator que é importante para entender como o sistema funciona, igual com tantos constrangimentos, tantas coisas que atrapalham a vida, mas essas regras informais, quando se inclui elas no sistema, o sistema fica muito funcional. E todo mundo sabe onde que ele está nessa hierarquia e nessa rede, então, horizontalmente e também verticalmente. A segunda questão específica era sobre o comportamento nos setores diferentes. E, claro, tem diferenças. Então, eu acho que em alguns setores, dependendo de vários fatores, que eu indico algumas em um momento, realmente afeta como essas empresas entram no mercado. Quais são as... Então, não é um mercado nesse sentido, claramente não. Por exemplo, a presença ou não presença de grupos econômicos nesse setor, ou mais importantemente, os multinacionais. Como é a distribuição de market share nesse setor? Tem muitas empresas mais ou menos competindo nos padrões iguais, ou tem alguns grandes e outros com condições totalmente diferentes. Também importante são que tipo de trabalhador eles precisam. Os setores com skilled labor, ou semi-skilled ou low-skilled. Realmente faz a diferença. E quando você entra no assunto de profissional, é totalmente diferente. Até os brasileiros são entre os mais procurados managers, executivos no mundo inteiro. E eu já falei com muitos diretores e executivos das empresas multinacionais que nem só que eles mandam as pessoas de lá para se treinar aqui, mas também eles vêm procurar os brasileiros. Por quê? Porque eles são muito flexíveis, sabem de liderar com mudança, volatilidade. Isso é uma coisa...
volatilidade na economia, nas condições de mercado e tudo isso. Então, realmente depende. Eu acho que essas são algumas para começar a dar uma ideia de diferença. Também o modelo de tecnologia é muito importante. Que tipo de tecnologia estamos falando? Isso influi muito que tipo de competição está nesse setor e como isso cria ou informa as estratégias das empresas. Okay? O setor que eu mais trabalho é o setor automotivo, mas também com vários outros. Mas isso é o foco principal, mas a cadeia inteira desse setor. Agora, para terminar com um comentário um pouco mais geral, eu acho que duas coisas. Uma coisa que é muito interessante ver no Brasil, dado as inigualdades nesse país, e inigualdades já por décadas, se não séculos, é a coisa que quase uma falta total de valores igualitários. Isso do tipo social-democrata e dos países escandinavos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que vendo que tem todas as condições para criar esse tipo de resposta da sociedade, quase falta totalmente na política brasileira. Os partidos e tudo isso. A outra coisa que eu acho mais impressionante no Brasil e que realmente é importante é que o passado não é o presente em muitos sentidos. E mais importante, o presente não é também o futuro. Igual assim. A continuidade no Brasil é muito forte. E a coisa que me impressiona mais no Brasil, e eu já estudo o Brasil há quase 20 anos, é que tem mudanças grandes, mas a mudança vem... Como falar em português? A mudança vem a sedimentação e não a parte de metamorfose. Então, se não tem um Big Bang de mudança no Brasil, nunca. Mas, olhando, as mudanças são grandes, mas elas estão estáveis, equilibradas. Mudança no equilíbrio. É um jogo de cintura, os brasileiros fazem muito bem. E eu acho que isso é a coisa mais impressionante aqui. E por isso eu acho que eu seria muito otimista. Mas, igual assim, tem muitos desafios. Eu acho que o Brasil não pode ficar relaxada. Mas, claramente, ela tem todas as condições juntadas que pode dar certo. E concluir com isso. Obrigada. E eu queria perguntar se mais alguém gostaria de encaminhar uma pergunta à mesa, a algum dos expositores. Mais alguém? Ana? Também acho que esse debate, ele coloca para frente o patamar das discussões da linha 1 do INCT. Acho que é, num certo sentido, uma surpresa de ver que o debate que aconteceu aqui tem que ser internalizado, né, pela linha, porque coloca novas questões e desloca, num certo sentido, confirma várias das hipóteses, né, mas desloca também mais para frente, né, o nosso ponto de partida. O ponto de partida da linha de vocês, que não é a minha, mas eu entendo... Não, na verdade, essas linhas de pesquisa, elas todas conversam umas com as outras. Não, elas conversam, exatamente. Tem várias implicações para a linha 2, com certeza. Com certeza. Que eu também entendo que... exatamente, a gente tem que continuar isso, porque devíamos aproveitar essa oportunidade, né, que tivemos aqui, desse debate, que foi espetacular, foi, de novo, um privilégio ter todos vocês aqui. Acho que recoloca, né, avança
na realidade, o ponto de partida, porque o INCT está apenas começando, mas ele começa verdade, já mas deslocando a discussão mais para frente. Acho que muitas das coisas reafirmam hipóteses de partida e deslocam a discussão. Eu diria que problematiza aquela agenda inicial. Nós partimos de uma agenda inicial com base na pesquisa, nas fontes bibliográficas, e eu acho que agora nós estamos, através desses seminários, enriquecendo muito e tornando mais complexo o nosso trabalho daqui para frente. Porque a agenda de pesquisa ela não é estática, ela está sempre sendo redefinida, à medida que nós vamos avançando no trabalho comparativo e também na discussão empírica e metodológica. Eu queria aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, em nome do INCT-PPED, Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, queria agradecer a participação de todos vocês, Evelyn Huber, John Stephens, Diego Sanchez Ancochea e da Maruk Doctor. Eu acho que, e também, claro, a contribuição do debatedor, Renato Boschi, que eu acho que, enfim, avançou muito, né, nessa teorização. Pelo menos o modo como eu percebo hoje essa questão, me parece que a discussão sobre variedades de capitalismo, ela não pode mais ficar centrada na elaboração de tipologias. 2 modalidades, 3 modalidades, 4 modalidades, 5 modalidades, etc. Não. A ideia de híbrido, eu concordo com o Renato. Eu acho que mais complica do que resolve. Enfim, o que é ser híbrido? Entende? Eu acho que nós temos que ultrapassar esse patamar de elaboração de tipologias e partir para discussão sobre qual o papel que as instituições têm nessas modalidades de capitalismo. Que papel tem a política? Que papel tem o Estado? Que papel tem os movimentos sociais, etc. Porque eu acho que é dessa combinação que nós vamos ter alguma clareza acerca do futuro do Brasil, do futuro de outros países latino-americanos, etc. Então, mais uma vez, muito obrigada pela contribuição de todos vocês e o nosso próximo seminário, espero contar também com a participação de vocês para o nosso próximo seminário.